Então, pessoal, estou passando aqui para dar um feedback para vocês da prova. A questão um da prova era a mesma da questão de revisão lá do vídeo. Fiz questão de deixar aqui também a resolução. A questão 2 também era a mesma do vídeo de revisão. Então, tanto a questão um quanto a questão 2 eu não vou explicá-las novamente, pois já tinha sido explicado lá no vídeo de revisão. Porém, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, pode me mandar aí o e-mail, a dúvida, que eu tento sanar, clarear cada vez mais, tá? Questão 3. Bom, a questão 3 era similar à questão 6 da revisão. Eu apenas troquei algumas informações. Vocês vão perceber aqui que na questão 3 eu estou falando aqui em 147 metros quadrados e na questão da revisão eram 145 metros quadrados. O valor do aluguel eu mantive, a quantidade de anos de uso, vida útil, parcela depreciável, eu mantive tudo igual. CUB, né, o custo estimado aí de construção mantive o mesmo. O valor da coisa feita também. Nessa questão aqui, que era a da revisão, tinha o custo lá do CUB do mês. Nessa aqui da prova de vocês, eu tirei para que tornasse, né, mais tranquilo aí o entendimento de vocês. E também algumas alterações mínimas dos dados. Por exemplo, quando esses dados aqui em cima, né, ou esses aqui, a gente utilizava lá para fazer o custo de reprodução e o custo e o método da renda. Ainda sobre o método da renda, ó, aqui 0,5 ao mês e aqui 0,5 ao mês. Então, gente, mudava uma mixaria aí o cálculo. Depois os dados, tá? Quando para a gente fazer o método comparativo direto de dados de mercado. 125 metros, 125 metros, 140 mil, 155, 170, 145, 170, 140 metros e o valor 140 mil, sala comercial 4, 125 metros, 120, 145 mil, sala comercial 5, 135 metros, 140 mil, sala comercial 6, 130 metros quadrados e o valor em oferta 160 mil. Então aqui eu mantive as mesmas informações, tá? Na verdade, a ideia era não complicar a vida de vocês. Olha só, então, na sequência, o perito coletou os dados dos 6 imóveis, são iguais, todos com o mesmo padrão, a mesma localização e obteve as seguintes informações. Muito bem, então eu mudei quase nada, né, da questão lá da revisão para essa da prova. De novo, a ideia era facilitar aí o máximo a vida de vocês. Professor, e as respostas? Bom, as respostas estão aqui postas, tá? Professor, tu vai explicar de novo como que faz? Não, não vou te encher a paciência, você tem o vídeo lá de revisão, se for necessário, para que você tire eventuais dúvidas. Lá. Mas como é praticamente a mesma questão, mudou a área, o método da renda é o mesmo, o método evolutivo só não tem o valor aqui dos 1.600, tá? Então aqui você pegaria 194 e multiplicaria por 1.600 para ficar idêntico à questão da revisão, e é lógico que aqui em cima teria que ser os 145 metros quadrados. Demais, tudo igual. Os formulários também a gente disponibilizou para vocês. Já tinha deixado frisado no vídeo, né?
para você utilizar aí no custo de reprodução a depreciação pelo método da reta. Método de capitalização da renda também, a fórmula aí estava tranquilo. Método comparativo direto de dados de mercado. Então tem todo aqui o formulário, um passo a passo, que a gente já discutiu isso na aula de revisão, então de novo não vou encher a paciência de vocês. O desvio padrão. Então, eu expliquei bastante lá para vocês na aula de revisão, de novo, não vou ficar aqui repetindo. O que eu percebi algumas coisas, tá, gente? Como vocês fizeram na calculadora, então esses valores, principalmente esses aqui do meio, tá? Esses dois dados aqui de 1000 e de 1002, eles podem ter tido alguns ajustes em função de que quando você fez, como eu fiz aqui no Excel, essa diferença aqui é muito baixa. Então, isso pode ter acontecido alguma variação. Ou aqui também, o classe 1 vai de 168 a 991. E o meu aqui deu 967,96. Então, como você fez aí na tua calculadora, ele pode ter tido alguma variaçãozinha em função do arredondamento. E aí, se o teu valor não deu 146, deu 147 ou 146 ou qualquer coisa próxima, fica tranquilo. Eu considerei sim, te dei certo na tua prova, porque eu sei que aqui é no Excel, e aí eu peguei esses teus dados e joguei aqui e simulei também para ter certeza de que aquilo que você respondeu está certinho. Então, essas variações, alguns ajustes poderão ter acontecido sim. De novo, a forma de executar os cálculos extremamente repetitiva daquela aula de revisão, então não vou ficar te enchendo a paciência novamente. Eu vi que algumas pessoas, foram poucas, umas duas ou três, em algumas situações se atrapalharam com a questão do fator área, mas é, quem conseguiu, né, ter um tempo antes da prova para estudar e tinha entendido o mecanismo, tá tranquilo. A questão 4 então, era a mesma da questão 5, a mesma não, troquei os valores, tá? E já vou te explicar aqui. Troquei algumas informações, mas era a mesma da questão de revisão. Quais foram os dados que eu troquei, né? Eu troquei o equipamento, né? Aqui eu estou falando que são equipamentos determinados, destinados a um canteiro de obra, mas a grosso modo o que que eu mudei, tá? Troquei aqui o valor do modelo similar, 30 mil, esse aqui era 152. A vida útil estipulada eu mantive a mesma. O valor residual eu mantive o mesmo. A outra informação aqui em cima. A vida aparente dessa questão de revisão era 3 anos e a vida aparente desse da prova era 5 anos. De resto, só alegria. Então, tinha aí a questão, a resposta, né, o pedido para você pelo método linear, método de Cole e o método da percentagem constante. O método linear, tá? E lá na questão de revisão eu tinha explicado, mas não veio o caso. Eu vi que algumas pessoas acabaram se atrapalhando aqui, também vale a pena eu explicar. Que o método linear, se você preencher por aqui, vai clarear muito mais. Mas se você resolver fazer esse cálculozinho aqui, utilizando uma fórmula ou qualquer outra coisa, é importante, e teve algumas pessoas que me responderam que a avaliação pelo método linear deu 17.357. Só que, na verdade, esses 17.357 não era o valor. Porque quando as pessoas me passaram essa informação, elas esqueceram de levar em consideração o valor residual, ou seja, os 10%. Então, teve pessoas que fizeram aqui, né, preenchendo essa tabelinha, teve outras que utilizaram simplesmente fazendo uma fórmula, e teve outras que simplesmente pegaram aqui a depreciação por ano, multiplicaram lá, nesse caso, pelos 5 anos, e descontaram do valor de novo. Só que esqueceram
desse valor residual. Bom, algumas dicas aqui. O que aconteceu aí na prova? Questão 8, eu acabei observando que não fazia parte desse conteúdo, né? Então fazia parte do conteúdo anterior. E como a gente não tinha combinado isso, eu acabei anulando essa prova. Então essa prova valia 8 pontos. Essa questão eu anulei da prova, ela valia 8 pontos. Questão 6, a resposta é 4, 3, 2, 1. E o peso eram 5 pontos, sim, e não esses 4, conforme está escrito aqui. Por que 4, 3, 2, 1, professor? Vistoria. Aí vocês podem até olhar lá no material, tá? Mas é assim. Vistoria é a constatação local de fatos mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam. Laudo de avaliação é um relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em conformidade com a NBR 14653 para avaliar o bem. Na engenharia legal, esse termo é reservado ao trabalho do perito. 2. Perícia. Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos. Verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram um determinado evento, avaliar bem seus custos, frutos ou direitos. Parecer técnico, relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre o assunto de sua especialidade. Dá uma olhada lá aqui na revisão, no vídeo de revisão, eu acho que está até um pouco diferente. É um pouco diferente. Se eu não me engano, é a mesma. Questão 7, valia 7 pontos. E aí, né, como aqui em cima não estava escrito assinale V ou F, algumas pessoas me perguntaram lá na prova, me mandaram um recado: "Ai, professor, eu não sei o que é para fazer, se é para marcar apenas uma ou se é para colocar V ou F". 99%, 97% das pessoas subentenderam lá e colocaram então as respostas. Então a resposta ao questionário eram todas F, com exceção do V. O que da última aqui? Então o que tu fez, professor? Eu anulei essa questão também, que é para evitar qualquer tipo aí de desentendimento ou as pessoas falarem que foram prejudicadas ou acabaram reprovando, né, não pegando recuperação ou que acabaram pegando recuperação em função dessa falta de informação aqui em cima. Então eu anulei. Então dá uma olhada aí nas tuas notas que você partiu, né, de 15 pontos. Teve outras pessoas, tá, que vale sim a gente falar muito aqui, que mesmo faltando essas informações, foram pessoas que gabaritaram as provas. Tá? Teve acho que uns 3 ou 4 ou 5 gabaritos e outros quase gabaritos. Tá bem? Gente, qualquer dúvida me manda e-mail. Por que, professor, é melhor eu te mandar e-mail? Primeiro, porque fica registrado ali no meu e-mail e eu sei que tu está na fila para mim te responder. E segundo, que eu vou montar o que for preciso para mim conseguir te explicar para você tirar dúvidas, para você ficar com tudo resolvido. Tá? Eu acredito que aquele vídeo de revisão lá que eu fiz, ele foi 99% da base dessa prova aqui que a gente passou para vocês. Tá bem? Um abraço. Daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo e somente para quem precisa vir fazer a recuperação. Boas férias.